No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre audiodescrição. Nesse vídeo eu vou falar para vocês sobre o que é audiodescrição e posteriormente eu vou falar para vocês sobre a importância desse recurso. Bom, a audiodescrição, esse recurso muito interessante, ele não é só importante para que as pessoas com deficiência visual, o cego, e as pessoas com baixa visão, como eu, possam compreender o que está acontecendo em uma cena de um filme, uma peça de teatro, por exemplo, ou em um museu, mas também amplia a compreensão de quem tem deficiência intelectual, dislexia e os idosos. Então esse recurso é um recurso maravilhoso que todas essas pessoas podem usufruir. A audiodescrição, inclusive, existe o profissional, que é o audiodescritor, que vai fazer a descrição de tudo isso pra gente, de todas as coisas, como eu vou falar mais pra frente para vocês nesse vídeo, ele vai fazer essa descrição. Além disso, a audiodescrição ela está prevista na nossa LBI, que é a Lei Brasileira de Inclusão, e diz que os eventos audiovisuais têm que ter a audiodescrição. Além disso, a audiodescrição tem até um símbolo que eu vou deixar aparecendo aqui para que vocês possam bater o olho e falar, ali é a audiodescrição. Então, na prática, como que acontece, como que é essa audiodescrição? Eu queria muito pegar um trecho de um filme e colocar aqui para que vocês pudessem ver como que é a audiodescrição na prática. Mas eu não posso por questão de direitos autorais. Então eu vou falar basicamente aqui genericamente como que é mais ou menos a audiodescrição, O audiodescritor, a voz dele vai aparecer no filme em alguns momentos de pausa e ele vai descrever aquela cena. Por exemplo, um homem e uma mulher caminhando de mãos dadas. Então vai aparecer essa voz descrevendo a cena para que a gente possa entender o que está acontecendo. A mesma coisa vai acontecer, por exemplo, em um museu. Em um museu, a gente recebe um fone de ouvido, por exemplo, e o audiodescritor ele vai descrever tudo que tem ali naquele quadro pra gente. Em um teatro, por exemplo, muitas vezes a gente vai assistir uma peça de teatro, por mais que a gente sente na primeira fileira, a gente não consegue compreender tudo que está acontecendo. Porque quem tem baixa visão agora vai se identificar, A gente tem muita dificuldade de reconhecer a face das pessoas, Fazer o reconhecimento facial e reconhecer as expressões, principalmente. Então, às vezes, uma pessoa fica com raiva, fez cara de raiva. A gente não vai ver que ela fez a cara de raiva. Então, por meio da audiodescrição, que ele vai descrever toda a cena, tudo que está acontecendo ali no teatro, vai descrever os personagens pra gente e descrever essas expressões faciais. Então, isso é muito interessante porque faz com que a gente realmente seja inserido e consiga entender o que está acontecendo. Certo? Agora eu quero falar para vocês um pouco sobre a importância, desse recurso da audiodescrição. Além de estar na LBI, faz com que é importante porque está na Lei Brasileira de Inclusão, essa audiodescrição ela é importantíssima porque imagina que você está assistindo um filme e esse filme ele é todo preto. E aí tá passando as coisas e tal, você só tá ouvindo. E aí você não sabe o que tá acontecendo. Vê como a sensação é estranha, Então a audiodescrição, ela vai descrever todas essas cenas. Principalmente em filme por exemplo, é um filme que eu tenho muita dificuldade de assistir, é filme de ação. Porque esses filmes de ação são muito rápidos, a cena, passa muito rápido. Então, às vezes, eu não consigo compreender o que aconteceu. E, às vezes, eu perco alguma coisa que é tão importante, um elemento para a compreensão daquele filme todo. Então, a audiodescrição é importantíssima por isso. Ela é importante também, por exemplo, eu tive a experiência de ir no museu com audiodescrição e foi muito legal. Porque às vezes a gente vê um quadro, eu já ia falar peça. A gente vê um quadro e aí a gente não consegue ver, por exemplo, que o artista ele desenhou lá uma lágrima, o pintor. A gente não vê isso muitas vezes, dependendo de como tá a luz, de como que tá o desenho dele, a gente não vai conseguir captar aquilo ali. Então, o audiodescritor ele vai falar tudo em detalhes pra gente e faz com que a gente realmente entenda, tudo que tá ali. Então, isso é muito legal porque amplia a nossa compreensão, E como eu falei pra vocês, é uma ferramenta que ela inclui várias pessoas, Não só as pessoas que têm deficiência visual, mas aquele outro grupo também que eu falei pra vocês, Que também são incluídos nesse grupo e podem compreender o que está acontecendo. Além disso, a audiodescrição, ela é muito utilizada também, por exemplo, para descrever ambientes, descrever lugares, descrever pessoas. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade muito grande de, por exemplo, no ao vivo, vendo assim a pessoa, se alguém perguntar, ela tem uma orelha grande, eu não vou saber dizer, porque eu tenho uma certa dificuldade em relação a isso. Mas, por exemplo, em uma foto é tranquilo porque eu consigo ampliar e aí eu consigo ver melhor. Inclusive, falando em foto, pegando aqui um gancho, eu queria muito que vocês fizessem a audiodescrição, a descrição das imagens, das fotos que vocês postam nas redes sociais
e utilizem a hashtag para cego ver e para todos verem. Isso é muito importante porque, por exemplo, as pessoas que são cegas, que usam leitor de tela, e aí você coloca uma foto de um pôr do sol, por exemplo. Eu não uso leitor de tela, mas eu vou fazer com um exemplo genérico só para que vocês possam compreender. Digamos que você postou uma foto lá do pôr do sol e aí o leitor de tela ele vai ler foto do pôr do sol, por exemplo, ou imagem de paisagem. É um exemplo, tá, gente? Eu não sei se é isso mesmo. Mas se você fizer audiodescrição, você vai dizer que é um pôr do sol, que o sol está se pondo por trás das nuvens, por exemplo, e tá um laranja meio avermelhado. A cor do sol está refletindo na água, porque tem um rio, por exemplo. Entende como é diferente? Entende como faz com que a gente realmente entenda o que está acontecendo ali, sabe? Dá uma profundidade a mais. Então, por isso que a audiodescrição é esse recurso tão importantíssimo e que a gente pode usar em tantas coisas e incluir tantas pessoas. Então, é isso que eu queria falar aqui nesse vídeo para vocês. Espero que vocês tenham compreendido, né, um pouquinho sobre o que é audiodescrição. Inclusive, se vocês quiserem que eu traga um vídeo com dicas de filmes que tem audiodescrição, deixem aqui nos comentários para que eu possa trazer para vocês assistirem e entender basicamente como que é, né, essa audiodescrição, uma ferramenta que eu amo e desde que eu tive contato e entendi o que era a audiodescrição, nossa, minha vida mudou totalmente. Então, beijo para vocês e até o próximo vídeo.